Querido Jesus, esta noite é uma noite na qual o Senhor há de trabalhar em nós. Ó Deus, através dessa aula nós temos plena convicção de que existe algo do Senhor para ser ministrado a nós, de maneira que nós sejamos edificados, instruídos pelo Senhor. E a nossa oração, ó Deus, é pedindo a Ti que o nosso coração seja tocado pelo Teu Espírito. A nossa mente seja iluminada, Senhor, para que tenhamos a percepção necessária do que Tu queres nos ensinar hoje à noite. Ó Deus, e que ao sairmos daqui nesta noite, nós saiamos um pouco melhor. Ó Deus querido, com algo do Senhor ministrado do nosso espírito, para o benefício da nossa vida, para a glória do Teu nome, Senhor, para o exercício do nosso ministério na implantação do Teu reino, para a glória e para o louvor do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então, gente. Nós estamos hoje no 5º e 6º passos. E agora que a brincadeira vai ficar boa. Agora que a brincadeira vai ficar boa. A partir de agora, então, nós vamos incluir o terceiro personagem na nossa caminhada. Nós vamos incluir o auditório. Agora nós começamos a pensar na mensagem que vamos pregar propriamente, porque até o 4º passo, nós demos espaço para Deus falar com a gente, para Deus trabalhar na gente, para a gente dar aquela mergulhada profunda no texto bíblico. A partir do momento que Deus falou com você qual deveria ser o seu texto, a partir do momento que você começou a estudar o texto, a estruturar o texto, e a achar a proposição central do texto, tudo isso funcionou como mecanismos para Deus falar. Porque a mensagem a ser pregada já está no seu coração. Concorda comigo? De acordo com o texto, o seu texto, a mensagem a ser pregada já está aí. Agora, a partir do 5º passo, nós vamos trabalhar com o que Deus já falou com você e vamos colocar de maneira, esse é um verbo novo, pregável, de maneira apresentável. A partir de agora, a gente vai pegar o que Deus já falou ao seu coração e vamos colocar de forma ordenada, de maneira que você tenha facilidade para transmitir e quem te ouvir tenha facilidade para entender. É bom demais. Quando eu chego no 5º passo, eu fico, agora, Outra tentação, eu falei no início a respeito de uma tentação que vocês teriam que vencer. É a tentação de julgar todo pregador. Essa tentação torna-se mais forte a partir de agora. Porque agora vocês vão aprender a fazer a estrutura da pregação. Certo? A outra tentação é a tentação de pular. O 2º, o 3º e o 4º passos. Vocês vão ser tentados a, no primeiro passo, definir a mensagem. Definir o texto. Aí já a tentação vai ser já pular para o 5º passo. A tentação de fugir desse espaço que exige entre o 2º e o 4º passos. Exige, vocês viram que exige. Muitos não conseguiram completar o trabalho. Talvez até mesmo pelo ritmo de vida que a gente tem no século XXI, de muita atividade, principalmente aqui, não conseguiram. Então, por aí vocês têm a noção do que é o preparo de uma mensagem. Então, é muito tentador, porque fica fácil você olhar um texto e achar a proposição central da mensagem e já preparar a mensagem, inclusive, a gente que já tem uma certa experiência com Deus e uma certa bagagem de conhecimento da Bíblia, fica muito fácil a gente elaborar uma mensagem assim, rapidinho, e está pronto para pregar, inclusive com uma estrutura bem organizada e tudo mais. Fica muito fácil. Então, a tentação de
pular do primeiro para o quinto passo também vai ser forte. Mas deixe-me ser bem amigo de vocês. Olha um conselho. Não cai nessa não. Porque senão você será roubada do grande privilégio de ter experiências extraordinárias com Deus na palavra antes de pregar. E você ficará livre de um grande perigo, que é o perigo de pregar o que você não está vivendo. É oferecer uma comida da qual você não experimentou ainda. Porque é justamente no segundo, no terceiro e no quarto passo que você come o que você vai servir. Você prova o que você vai servir para o povo. Ok? Ok, gente? Então tá. Então vamos lá. Tem que ligar primeiro, né, Almiro? Não, já está ligado. Tá? Ligado de um lado, está aqui. Deixa eu deixar com o Vini lá. Isso. Começamos com duas perguntas. A primeira, o que é a proposição central da mensagem? O quinto passo é achar a proposição central da mensagem. Certo? Achar a proposição central da mensagem. Então, gente, a proposição central da mensagem é uma sentença que está em todas as partes da mensagem. É como se fosse um corredor que dá acesso a todos os cômodos da casa. É a proposição central da mensagem. Quando eu começar a mostrar para vocês o exemplo da pregação modelo e outros exemplos, vocês vão compreender muito claramente isso. Mas é uma sentença que está em todas as partes da mensagem. Você consegue, através da proposição central da mensagem, ir lá no começo e também no final da mensagem. É como se fosse um grande corredor que dá acesso a todos os cômodos da casa. Ok? Vai lá, Vini. O que é uma subproposição? É uma sentença que serve de ponte entre os pontos principais e os subpontos da mensagem. Para cada ponto que tem subpontos, tem uma subproposição. Jazinho mostra para vocês no exemplo. Para cada ponto que tem subpontos, tem uma subproposição. E essa subproposição é uma sentença que é usada pelo pregador para fazer a transição do argumento do ponto principal para os subpontos daquele ponto. Hakiko kashiko lakiko lanakola. Ô, Rafael, quando eu mostrar o exemplo, clareia mais. Deixe-me passar com vocês a redação geral das explicações, porque aí, ao entrarmos nos exemplos, aí fica bem mais claro. Mas o que vocês precisam entender agora é que, para cada ponto que tem subpontos, tem uma subproposição, que é uma sentença que te serve de transição do ponto principal para você entrar nos subpontos daquele ponto. Ficou claro, né, irmã Carmen? Exatamente. Vocês entenderam as colocações? Tá. Olha, quando entrar o exemplo aqui, vocês vão falar bem assim. Dá mais um clique aí, Vini. A palavra-chave. Vejamos alguns detalhes sobre a palavra-chave da proposição central da mensagem. Gente, toda proposição central da mensagem tem uma palavra-chave. Tem uma palavra-chave. Olha os detalhes. Vai, Vini. Primeiro detalhe. A palavra-chave dá nome aos pontos da mensagem. A palavra-chave dá nome aos pontos da mensagem. Preste atenção numa coisa aqui. Pregando de acordo com o método dos 7 passos, você nunca usa a palavra ponto. Assim, o primeiro ponto da mensagem, meus irmãos, é... Não. Em vez de falar ponto, você fala a palavra-chave da sua proposição central. A palavra-chave
ela dá nome aos pontos da mensagem. Segundo lá, a palavra-chave é sempre plural. Porque dificilmente a gente vai ter uma mensagem que tenha um ponto só. E assim, como a palavra-chave dá nome aos pontos, então ela tem que ser plural. Ela não pode ser singular. Hã? Você nem sabe achar a palavra-chave ainda? Exatamente. Vocês podem pensar na mensagem de ontem e na mensagem do Salmo 23 que eu preguei. Todas as duas mensagens teve uma proposição central que tinha uma palavra-chave que é plural. Mais uma vez, quando eu mostrar os exemplos, vocês vão dizer, é assim. Mais um, Vini. A palavra-chave deve ser específica. Cuidado com coisas. Irmãos, eu quero falar sobre 3 coisas hoje à noite. Aleluia. O que é coisa? usar, por exemplo, coisas como palavra-chave é como você pegar um carrinho de mão para carregar uma maçã. Coisas é o carrinho de mão. Um carrinho de mão cabe uma maçã, você pode carregar uma maçã, você pode carregar um saco de cimento num carrinho de mão, você pode carregar o tanto de coisa que você quiser. Coisas. É quase um trem de mineiro, exatamente. Então, a palavra-chave ela tem que ser específica. Ela tem que denotar exatamente os pontos da mensagem que você vai pregar. Então, ela não pode ser uma palavra vaga. Não pode ser uma palavra de duplo ou múltiplo sentido. Ela tem que ser específica. Ela tem que denotar o que você realmente quer falar durante a mensagem. Legal? Vai lá, Vini, mais um clique. Olha só. A seguinte breve lista de palavras-chave é dada apenas como exemplo e poderá ser ampliada enormemente com o dicionário de sinônimos. Apresenta para nós aí, Vini. Quando eu estou com tempo, eu vou falando de uma por uma. Legal. Olha os exemplos aí, abordagens. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje à noite sobre 3 abordagens a respeito da oração. Meus queridos irmãos, eu quero falar sobre 3 acordos que nós precisamos fazer uns com os outros para que tenhamos comunhão. Meus amados irmãos, eu quero ministrar a vocês hoje as 3 bênçãos decorrentes de uma vida com Deus. É só exemplo. Irmãos, eu quero falar sobre 3 habilidades que o crente deve ter na batalha espiritual. Pode 5. Inclusive, eu falei sobre 5 nas 2 mensagens que preguei aqui. No Salmo 23, eu falei sobre 5 tipos de ovelhas que nós não podemos ser. E ontem à noite eu falei o quê? Eu falei sobre 5 riscos na vida de um estrangeiro. Ok? Outro slide. Só exemplos, gente. Guardem isso aí, porque vai ser útil. De repente você está procurando uma palavra-chave para a sua proposição e você não encontrou ainda. Dá uma olhadinha. Volta, Vini. Aí você vai nessa listinha aí, muito embora ela seja bem resumida, e você encontra a palavra-chave aí que encaixa com o que você quer transmitir. Tem? Eu mando esses slides aí. Não tenho uma lista maior aqui. Não, mas eu posso te mandar essa. Eu acho que sim. Mas, Davi, aqui, se você pegar essas palavras com o dicionário de sinônimos, você amplia, você multiplica essa lista facilmente. Facilmente. E também eu não vou dar tudo mastigadinho para vocês, né? Não, vocês têm que quebrar a cabeça para achar a palavra-chave de vez em quando. Não, mas usa a palavra-chave em inglês. Hã? Vai lá, Vini. A abordagem múltipla, pode ir. Este recurso nos permite extrairmos de um mesmo texto várias mensagens diferentes. A abordagem múltipla, gente, funciona da seguinte forma. Você pode pegar o mesmo texto e pregá-lo
de pontos de vista diferentes. Por exemplo, no Salmo 23, eu preguei uma série de 4 mensagens, todas elas no Salmo 23. Uma mensagem foi olhando o texto do ponto de vista da ovelha que a gente não pode ser. Foi que eu preguei aqui para vocês. No mesmo Salmo, eu preguei olhando de um outro ponto de vista, olhando o pastor, que é o Senhor. Depois, numa outra mensagem, eu preguei olhando por um outro ponto de vista, a gente como pastor. Esta foi pregada numa reunião de líderes. E assim por diante. Então, o mesmo texto, ele pode ser pregado com mensagens diferentes. Isso é chamado de abordagem múltipla. Na igreja, eu preguei recentemente uma série de mensagens na parábola do semeador. Cada um tipo de terra que recebeu a semente foi uma mensagem. Entendem? Então, a abordagem múltipla, ela é muito importante nesse sentido. O mesmo texto, ele pode ser usado para pregar várias mensagens. Vai lá, Vini. Podemos olhar um texto de pontos de vista diferentes. Já falei, prossegue. Ok. Olha aí a proposição central de Mateus 28, 18 a 20. Leiam juntos? Me respondam qual é a palavra-chave desta proposição central. Bases. Observem que quando eu preguei para vocês, eu não falei o primeiro ponto da mensagem é esse. Eu falei, irmãos, a primeira base sobre a qual os obreiros imbatíveis edificaram a obra é a autoridade de Jesus. A segunda base sobre a qual os obreiros edificaram a obra é a ordem de Jesus. A terceira base sobre a qual os obreiros imbatíveis edificaram a obra é a presença de Jesus. Então, observem que a palavra-chave, ela deu nome aos pontos principais da mensagem, e ela é plural, e ela foi bem específica, de acordo com o que Deus tinha falado ao meu coração para transmitir através daquela mensagem. Faz aquilo que eu falei. Não me desmotiva não, pastora. Tá fácil? Um de vocês me fala o seu texto. Deixa eu pegar as duas que falaram juntas. O que diz o texto? Sem ler. Ok, obrigado. Por exemplo, queridos, hoje à noite eu quero ministrar a vocês sobre 3 aspectos de uma vida cristã profunda. Ela vai achar algo melhor? Primeiro aspecto, a alegria. Segundo aspecto, a moderação. E por aí vai. Qual que é o seu? Sem ler, fala de cor. Irmãos, eu quero ministrar a vocês hoje à noite sobre 2 definições do que é viver pela fé. Primeira definição, deixa para lá, senão eu faço trabalho dela. Então, gente, não é difícil. É porque quando a gente recebe a primeira vez, dá essa impressão que a pastora Cleusa teve. É difícil a coisa, mas não é. Não é difícil. Mais uma vez eu lembro a vocês do curso de dactilografia. A questão é, eu decido, a partir de agora, a pregar usando o método. Ou então decido não pregar. Se eu decido pregar, a cada mensagem que eu pregar, eu vou estar melhor. A cada mensagem que eu pregar, eu vou ter mais facilidade na preparação e também na pregação. É uma questão de exercício. Então, apresentei a vocês o 5º passo, que é achar a proposição central da mensagem. Não, é o inverso do que você falou. A proposição central da mensagem vai ser a sua principal ferramenta para expor aquilo que você já tem. Entendeu?
A proposição central, ela é a principal ferramenta que você tem para estruturar a mensagem que está no seu coração, de maneira que você tenha facilidade para expor e quem te ouvir tenha facilidade para entender, para captar. Quase que não, exatamente. É através dela que você vai caminhar por toda a mensagem. Exato. Ah, não fala outra frase. Vai lá, Vini, troca para nós. Sexto passo. Hoje é o quinto e o sexto. Hoje é o quinto e o sexto. Na quarta-feira eu vou ensinar vocês o sétimo passo, que é pregar a mensagem. E aí, então, na outra segunda-feira, um de vocês vai pregar. Então, quer dizer, de quarta-feira até segunda-feira da semana que vem, o abençoado ou a abençoada vai estar debaixo do óleo. Então, gente, para quarta-feira, o que vocês vão trazer para mim? Vocês vão trazer para mim a proposição central da sua mensagem. E também a estrutura da mensagem, que eu vou ensinar para vocês agora como é que faz. Gente, alguma dúvida sobre o quinto passo? Mais alguma pergunta sobre o quinto passo, gente? Para nós entrarmos no sexto? Isso é o título, não é a proposição central. Acha a proposição central aí para mim. Yes. Exato, essa é a proposição central. Obrigado, irmã. Proposição central da mensagem é diferente de título da mensagem. Não confundam proposição central da mensagem com título da mensagem. É diferente. Exato. Isso, obrigado, pastora. Exatamente assim. A proposição central da mensagem te mantém ligado com o povo. E mantém o povo ligado com você. Você ia perguntar? Um exemplo. Qual o próximo passo? O segundo passo. Pronto, melhor. Coisa não. Coisa não. Seja específico. Um aluno meu perguntou o seguinte, veja bem, um aluno perguntou assim, pastor, mas na Bíblia tem a palavra coisa? Sim, tem. O caso não é ter ou não ter na Bíblia. O caso é, coisa não funciona para a palavra-chave da proposição central da mensagem, só isso. Tem nada a ver com ser inspirado ou não. É muito vago, é muito abrangente. Pois então. Pode. Tá. Vamos lá, gente, para o sexto? Vai lá, Vini, mais um. Ok, não, vou voltar, é o processo. Aqui, gente, qual que é o processo para fazer a estruturação da mensagem? Para fazer a estruturação da mensagem, devemos observar as seguintes orientações. Primeira, vai, Vini. Aí, olha só, gente, presta atenção aqui, ó. A partir da palavra-chave na proposição central da mensagem, ache os pontos principais da mensagem. Você achou a proposição central da sua mensagem? Aí então a palavra-chave vai ser o instrumento para você achar os pontos da mensagem. Vamos pegar o exemplo que o Davi ou a Cris que deu? Não, porque eles falaram sobre uma proposição. Foi a Cris, você falou? Ok. 7 passos que eu não posso dar para evitar cair no abismo. Pegando aqui aleatoriamente. Qual que é a palavra-chave? Passos. Então você vai, a partir de passos, achar, é lógico, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e assim por diante. Então, é a partir da palavra-chave que você acha os pontos principais da sua mensagem. Não. São os pontos. Passos é o nome que você está dando para os pontos. Primeiro ponto seria o primeiro passo. Segundo ponto, o segundo passo. Não, mas isso aí eu já... Tá bom. O primeiro passo para não cair no abismo. Brincar com o pecado. Segundo passo, pastora. Parar de orar e vigiar. Gente, olha,
se aprende a andar pelo método, é como o descortinar. Você vê tanta coisa. Você vê tantos e tantos pontos e subpontos e tanta mensagem de Deus. É como abrir os olhos da gente para a pregação. É só uma questão de exercício, irmãos. Não é difícil. Vai, Vini. Pode ir. Mais um? Ok. A partir dos pontos principais, ache as subproposições. Como eu falei para vocês agora há pouco, as subproposições são as sentenças que te dão a transição natural do ponto principal para a argumentação dos subpontos. A subproposição é uma frase que te dá a transição natural do ponto principal para os subpontos. Não. A argumentação da primeira abordagem. Deixe-me pegar o exemplo de... eu tenho uma... Deixa eu ver se está aqui. Eu acho que sim. Alguém mais tem um esboço da pregação de domingo? De ontem? Quem tiver aí, só acompanha. Veja bem, a proposição central da mensagem foi: vamos analisar alguns riscos. Essa foi a proposição central. Aí veio o primeiro ponto, que é o primeiro risco. O risco de cometer a mentira planejada. A subproposição desse primeiro risco é duas observações importantes. Primeira observação, segunda observação. Aí veio o segundo risco, o risco de experimentar vergonhosa perda. Duas possibilidades são reais. É a subproposição desse segundo ponto. Aí veio primeira possibilidade, segunda possibilidade. Aí veio o terceiro risco, o risco de ser beneficiado com lucro indecente. A subproposição, dois alertas importantes. Primeiro alerta, segundo alerta. Quarto risco, o risco de ser maldição ao invés de bênção. Duas observações necessárias. Primeira observação, segunda observação. Quinto risco, o risco de ser indesejado e não bem-vindo. Qual é a subproposição? Quem está aí com o texto? Quem está aí com o esboço? Duas realidades opostas. É a subproposição. Então, gente, a subproposição é essa frase que te dá transição para entrar no argumento dos subpontos. Sim. Depois eu te passo. Pode ser? É uma sentença curta. Curta. Por exemplo, aqui, Davi. Não, por exemplo, eu tenho, para cada, gente, aqui, para cada ponto tem uma subproposição. Porque a subproposição vai te transicionar para a argumentação dos subpontos. Então, se eu tenho 5 pontos, eu vou ter 5 subproposições, uma para cada ponto. Porque cada ponto é separado do outro. Então, é uma subproposição diferente. Não, usei 5. Usei, 2 observações para o primeiro, 2 possibilidades, 2 alertas, 2 observações, repeti uma, e 2 realidades no quinto. Pode, não tem problema. Não. Você está misturando a estrutura da Isso, como eu apresento cada risco. Exatamente. É como eu apresento cada ponto. E é lógico, um ponto é diferente do outro, a maneira de apresentar será diferente do outro. Isso é passo tranquilo. Vamos seguir? Vai lá, Vini. Pode ir. Aí, então, a partir das subproposições, você acha os subpontos. Lembra que no início eu falei que a mensagem já vai estar no coração de vocês? Então, quando você pensa no primeiro perigo de cair no abismo, você já sabe o que você vai falar sobre esse primeiro perigo de cair no abismo.
Então você achou uma frase transicional ali, a partir daquela frase você já coloca os seus subpontos, que você vai usar na argumentação desse perigo que você vai expor. Os olhares falam muito. Vai. Eu vou dar vários exemplos para vocês, jazinho. Aí fica fácil. Eu não posso falar para vocês que é difícil, porque realmente não é difícil. É depois que vocês começarem a trabalhar com o método é que vocês vão perceber o quanto é útil, em primeiro lugar, e o quanto torna as coisas mais fáceis para a gente que prega e para quem escuta a gente. A minha maior virtude é o meu maior defeito, lá na nossa igreja. Pensa na dificuldade de levar pregador lá na nossa igreja. Porque todos os nossos obreiros pregam usando o método dos 7 passos, que eu ensinei. Então, para convidar alguém, se for alguém que não tem conteúdo bíblico para pregar lá na nossa igreja, meu Deus do céu, depois eu sou crucificado, tenho que ressuscitar toda vez. Então, toda vez que eu convido um pregador que não é o pregador, posso preparar meus ouvidinhos e o último que eu convidei, logo depois do culto, o pessoal me chamou no canto e falou, pastor, tem misericórdia de nós, não chama esse indivíduo mais não. Não chama mais não. O cara chegou lá, oh meu Deus do céu. O cara chegou lá, pegou a Bíblia e olha, irmãos, eu tive um dia muito cheio hoje e eu não tive tempo de preparar a mensagem, mas Deus vai falar conosco hoje à noite, amém? Não saiu nenhum amém. Mas eu vou ler um texto aqui e a gente viu que estava procurando o texto. Caiu no texto lá da mulher que tinha o fluxo de sangue. Eu não conto para vocês o que saiu ali. Não conto, não. Vai lá, Vini. Ok. Olha só, gente, que curioso. A partir de uma observação detalhada dos pontos e subpontos, elabore a introdução e conclusão da mensagem. Quer dizer, depois que você tem proposição central da mensagem, pontos e subpontos, o corpo da mensagem está pronto. Está pronto. Aí você olha a sua proposição, os seus pontos e os seus subpontos, aí então você elabora a introdução e a conclusão. Observando a sua proposição central da mensagem, os pontos e os subpontos que já estão prontos, você vai pensar assim, como é que eu posso introduzir isso aqui? Como é que eu posso fazer a introdução desse argumento aqui, a partir da proposição central da mensagem? Fez a introdução, aí você vai pensar, como é que eu posso terminar a mensagem? Como é que eu posso concluir a mensagem? Porque, vamos falar sério, gente, tem pregador que prega outra mensagem na conclusão. Dizem que uma das coisas que pregador nunca cumpre é quando ele diz, vou terminar a mensagem, ou está terminando. Então, somente depois que você tem a proposição central da mensagem pronta, os pontos e os subpontos é que você elabora a introdução e a conclusão. Você pensa, como é que eu vou introduzir isso aqui? Porque a introdução é muito importante. Na introdução, geralmente, o pregador conquista o auditório ou ele perde o auditório. Eu posso te responder daqui a pouquinho? O pregador de sexta-feira, ele fez uma introdução de 19 minutos. O pregador de sexta-feira fez uma introdução de 19 minutos. Não, ele continuou no texto. Uma introdução grande, mas quase a metade da pregação dele. Mas eu falo sobre o tempo para cada parte da mensagem daqui a pouquinho. Tá bom? Se não falar hoje, eu falo na quarta-feira.
Vai lá, Vini. Pode ir até o final desse slide, por favor. Aí. Curioso também. Observe toda a estrutura montada e coloque o título da mensagem. Quer dizer, o último a ser elaborado é o título. Quer dizer, você já tem introdução, proposição central da mensagem, pontos e subpontos e conclusão. Aí você dá uma olhada. É como o pintor que terminou de pintar o quadro. Pintou e pensa assim, qual é o nome que eu vou dar a essa obra-prima? Qual é o nome? Aí então você coloca o título da mensagem. Certo? Qual foi o título da mensagem do Salmo 23 que eu preguei a vocês? Que tipo de ovelha é você? Foi a última coisa. Foi a última tarefa minha na elaboração da estrutura toda da mensagem. Mas isso nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Sim, mas... Não, nem sempre. Nem sempre. A mensagem de domingo de ontem foi... Qual o título? Estrangeiros em risco. Foi a última tarefa na elaboração dessa mensagem. Essa mensagem começou a vir ao meu coração desde quando eu cheguei aqui agora nos Estados Unidos. Deus vem falando ao meu coração. Relutei para pregá-la lá na igreja do pastor Geraldo. E relutei para pregá-la aqui também. Mas foi mais forte do que a minha relutância. Porque essa mensagem não é muito bom pastor de fora pregar, não. É bom pastor da igreja pregar. Não, porque a gente que tá passando é muito fácil. Você dá uma saraivada aí, depois a pastora Cleusa que tem que resolver as consequências da mensagem. Né? Mas se bem que teve algumas pessoas que, depois da mensagem, me procuraram e falaram, pastor, olha, obrigado, porque Deus te usou para me mostrar o quanto eu estava precisando de mudança. Não, pastora. Depois a gente conversa. Mas certamente já tinham falado para a senhora, pastora. Vai lá, Vini, por favor. Ok, para. Volta. Aí. Essa é a mensagem modelo. Eu vou apresentar para vocês a ordem de elaboração. Como aconteceu a elaboração da mensagem modelo. Primeira ação minha foi achar a proposição central da mensagem. Leiam juntos a proposição central da mensagem. A palavra-chave? Bases. Foi a primeira tarefa minha ao estruturar a mensagem. Depois que eu tinha definido o texto, estudado o texto, estruturado o texto e achado a proposição central do texto, aí eu sentei para preparar a mensagem. Aí estava no meu coração um tanto de palavra de Deus e eu fui buscar uma sentença, que é a proposição central da mensagem, que seria o ponto, não posso usar ponto aqui, que seria um instrumento principal na argumentação e na exposição da mensagem. Aí, 3 bases sobre as quais os obreiros imbatíveis edificaram a obra. Porque estava no meu coração que todos aqueles que ouviram aquelas palavras de Jesus eram imbatíveis, ninguém segurava eles. E estava no meu coração que eles não tinham terminado a obra que eles começaram. Aí me veio ao coração, lógico, dada por Deus, esta expressão aí, que é a proposição central da mensagem. Aí vejam bem, a partir da palavra-chave, que é bases, eu elaborei os pontos principais da mensagem. Vai lá, Vini. 1, 2, um clique, mais um, outro. Aí. Para aí, Vini, por favor. A partir da palavra-chave, eu elaborei os pontos principais da mensagem. A autoridade de Jesus, primeira base. A ordem de Jesus, segunda base. A presença de Jesus, terceira base. Aí então, gente,
a partir dos pontos principais, eu fui achar a subproposição para cada ponto. Vai lá, Vini. Primeira subproposição, pode mais um clique? Aí. Achei a primeira subproposição. A autoridade de Jesus está nas duas dimensões. É a subproposição. A autoridade de Jesus está na dimensão celestial e está na dimensão terrena. Um clique só, Vini. Aí achei a outra subproposição para a outra base. A ordem de Jesus é o discipulado que deve ser obedecida com duas práticas. 2 cliques, Vini. A prática da conquista de almas e a prática do ensino de almas. Aí então eu fui para a terceira base. 1 clique, Vini. Os obreiros imbatíveis contavam com a presença de Jesus em 2 sentidos. Esta é a subproposição desse terceiro ponto. 2 cliques, Vini. A presença de Jesus constante e a presença de Jesus cabal. Ok. Então eu estava com tudo pronto. Estava aí. Mais de 80% está pronto aí. Eu tenho a proposição central da mensagem, eu tenho os pontos, os subpontos, cada um com a sua respectiva subproposição. Agora, eu pensei, como é que eu vou introduzir esta mensagem? Pensei, analisei, posso introduzir com uma pergunta, posso introduzir com uma argumentação, posso introduzir com uma ilustração, posso introduzir com uma experiência própria, como é que eu vou introduzir isso aqui? Aí veio ao meu coração introduzir com 2 perguntas. 1 clique, Vini. Aí elaborei a introdução. 2 perguntas. E lembram? Cabal, eu falei isso na mensagem. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. É um fim já determinado, Danilo. É. Cabal tem a denotação de um fim já pré-determinado. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No texto está assim. Ficou claro, Danilo? Ah, ok. Pastora Cleusa, de vez em quando, sabe com as palavras lá também, que a gente nunca viu, não. A Cris também. Então, gente, aí tá, fiz a introdução, aí agora eu vou pensar, como que eu posso terminar a mensagem? Aí elaborei, terminando com as respostas às perguntas que eu fiz na introdução, sabendo que a própria argumentação a partir da proposição central da mensagem já respondia. Era só uma questão de apresentar para que os irmãos fossem impactados e tomassem uma decisão diante da mensagem. 1 clique, Vini. Aí veio a conclusão. As respostas às perguntas feitas na introdução. Pergunto a vocês, está aí a mensagem, o que eu faço agora? Não, ainda não. Eu elaboro o título. Aí me veio à mente a pergunta, está aqui essa obra-prima que Deus deu. Qual é o nome que eu vou dar a isso aqui? É o título da mensagem. E geralmente vem muitos títulos. E a gente vai anotando as possibilidades. Olha, analisa aqueles títulos e, de repente, você percebe no seu espírito, você percebe no seu coração o que é melhor. Geralmente, eu gosto de escrever em papel mesmo. Quando eu estou preparando a mensagem, eu gosto de escrever em papel mesmo. Aí eu estou com uma folha ali, com vários títulos da mensagem. Possíveis. Aí eu penso, meu Deus, qual que é? E eu não faço, mamãe mandou eu bater nesse daqui, não. Eu oro mesmo, falo, Deus, qual é o título melhor? Penso em quem vai me ouvir. Qual é o título que vai chamar mais atenção desse auditório que vai me ouvir? É lógico, se tem um auditório, por exemplo, só de pastores, eu penso em algo mais
ligado a pastor. Se é na igreja, eu penso, se é um congresso de faixa etária, entendeu? Então, tudo isso entra em questão na hora de escolher o título. Aí me veio ao coração, dentre todos os que eu tinha listado, esse. Vai, Vini. Obreiros imbatíveis de uma obra inacabada. E ficou até chique, né? Bonito o trem. Quando Deus dá, é assim, né? O título é muito importante, gente. O ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, ele se converteu por causa de um título. Ele estava passando em frente a uma banca de jornais e ele leu um título: Cristo sim, padre não. Ele era padre. Ele pensou, mas por quê? Ué, que é? Comprou o livro. Comprou o livro. Era o testemunho de um outro padre que tinha se convertido. E aí, então, ele se converteu. Teve uma vez que eu fui pregar uma mensagem lá, e a minha esposa ela é muito espontânea. Pensa numa pessoa espontânea. Ela está cantando no louvor, se ela erra, não tem como esconder o erro dela. Eu fui pregar uma mensagem com base no Magnificat. Aí, como sempre, eu falo primeiro o título da mensagem. Aí eu falei o título da mensagem: O Sagrado Coração de Maria. Hã? Ela falou assim, ela estava sentada bem na frente. O quê? Mas eu descobri que todo mundo pensou o quê? Mas ela falou, ela não dá conta de ficar calada. Quando tem um erro de português nos meus slides, misericórdia, ela fala mesmo. Eu já falei para ela, olha, da próxima vez que você falar do meu erro como você fala, deixe de falar lá em casa. Se você falar aqui, eu vou te excluir da igreja. Ok, gente? Ok, gente. Amém sim ou amém não? Então, o que vocês vão fazer até quarta-feira? Vocês vão trazer uma estrutura pronta para pregar. Vocês vão trazer para mim, escrito, vocês vão trazer na próxima quarta-feira. Aqui é a estrutura. Aqui é a estrutura. É assim, ó, gente, é assim. É assim, ó. Vocês têm o texto de vocês que está totalmente estudado. A mensagem que vocês vão pregar já está aí no coração de vocês. Deus já falou com vocês. Agora vocês vão, primeiro, achar a proposição central da mensagem de vocês. Depois, a partir da palavra-chave, vocês vão achar os pontos principais da mensagem. Com os pontos prontos, vocês vão achar subproposição para cada ponto e os subpontos. Depois, elaborar a introdução e a conclusão. E, finalmente, dar o nome à sua obra-prima que Deus te deu. O título da mensagem que será pregada na próxima segunda-feira. É por isso. É por isso. Central do sermão. Alguns exemplos. Vai lá, Vini, por favor. As partes estruturais da mensagem. Passaremos, antes dos exemplos, isso aqui é rapidinho, só para vocês terem uma noção. Passaremos a seguir as orientações necessárias para a elaboração das partes estruturais da mensagem. Vai lá, Vini. O título. Olha só, gente. O título deve ser breve e deve ser atraente. Já falamos rapidamente isso, não é? Agora há pouco. Não coloca título grandão, não, gente. O título da mensagem hoje à noite, irmãos, é o argumento filosófico daquele que morreu, ressuscitou e voltará logo. Quando a gente ouve um título muito grande, às vezes a gente não fala, e é lógico, na maioria das vezes a gente não fala, mas na mente da gente fica assim, ai, meu Deus, não consegui entender nem o título. Como é que eu vou entender a mensagem?
Um pastor amigo meu disse que um pregador chegou lá na igreja dele para pregar e perguntou para ele bem assim: pastor, eu tenho quanto tempo para pregar? Aí ele falou bem assim: você tem a noite toda, só que 9h30 os irmãos começam a ir embora. Vai lá, Vini. Ah, tá. Não coloca coisa que vai colocar em xeque a sacralidade da Bíblia. Colocar um título, por exemplo, assim, deixa eu pensar uma coisa bem esdrúxula aqui. Não, eu falei foi, Jesus Cristo sola o pau no diabo. Jesus Cristo sola o pau no diabo. Uma vida de caganeira. Não coloca coisa que vai sacrificar o sagrado da Bíblia. Não, tem alguns escarros na vida espiritual. Não inventa coisas que vai tirar a sacralidade da Bíblia. Misericórdia. Dá uma voltazinha aí, Vini, por favor. Vai lá, Vini. Introdução. Deve preparar o ouvinte para uma favorável e inteligente recepção da verdade bíblica a ser apresentada. Como eu disse a vocês, na introdução, o pregador ganha o auditório ou ele perde o auditório. Então, a introdução ela tem que ser bem pensada. Um grande erro dos pregadores é esse. Foca só no conteúdo e não capricha na introdução. A introdução ela tem que ter um tamanho adequado. Ela tem que levar o ouvinte naturalmente para a argumentação que você vai usar a partir da proposição central da mensagem. Então, tem que ser algo pensado. Não é só jogar um amontoadozinho de palavras, simplesmente não. Tem que ser algo bem elaborado, refletido. Deve oferecer uma transição natural para a proposição central da mensagem. Vai, Vini. Os pontos da mensagem. Devem ser frases completas. Devem ser mútuos e exclusivos. Deixar vocês copiarem e eu explico. Devem ter unidade e sequência. Devem ser paralelos quanto possível. Devem ser fortalecidos com as Escrituras. Frases completas. Olha só. Proposição central da mensagem modelo. Qual é? As 3 bases sobre as quais os obreiros imbatíveis edificavam a obra. Primeira base. Não a autoridade só. Devem ser frases completas. A autoridade de Jesus. Segunda base. A ordem de Jesus. Terceira base. A presença de Jesus. A frase tem que ser completa. Justamente para quem estiver ouvindo entender o que você está falando. Porque quando você fala a autoridade, para aí, a autoridade ela ficou muito vago. Aí quando você fala a autoridade de Jesus, como está falando o texto, aí já fica na cabeça de quem está ouvindo a autoridade que você vai expor. Devem ser mútuos e exclusivos. Mútuos no sentido de que um se encaixa com o outro. E exclusivo ao ponto de, por exemplo, em qualquer momento, você pode pegar apenas no caso das bases, uma das bases e pregá-la. Se você pega a estrutura dessa mensagem e separa apenas uma das bases, dá para você ver aquela parte da mensagem separadamente, sem haver necessidade de estar vendo as outras duas. Isso é muito importante, porque faz com que o ouvinte da palavra saiba exatamente quando é que você está indo ou voltando dentro da mensagem. Fica bem compartimentalizado na mente da pessoa. Quer dizer, fica fácil de memorizar. Quanto mais misturado,
mais difícil de memorizar. Quanto mais compartimentalizado, mais fácil de memorizar e absorver. Oh, sim. Você resume a mensagem. Já aconteceu de eu estar com uma mensagem estruturada de 4 pontos. Mas o culto foi tão cheio de tanta coisa que me deram 15 minutos para pregar. Eu automaticamente tirei 2 pontos da mensagem. E continuou sendo uma mensagem. Sem aquele conteúdo dos 2 pontos, é lógico. Porém, a mensagem... Ok, gente? Vai lá, Vini. Sim. Unidade de sequência é nessa mesma linha de pensamento. Devem ser paralelos quanto possível. Paralelo é aquelas palavras ou até meias expressões que se repetem. No caso da mensagem modelo, o que tornou os pontos paralelos foi a autoridade de Jesus. A ordem de Jesus. A presença de Jesus. Observem que eu coloquei ali quanto possível, porque existem ocasiões em que não dá para colocar os pontos assim paralelamente. Existem ocasiões. Mas se puder colocar, ajuda. Ajuda na memorização, na absorção da mensagem de quem está te ouvindo. E devem ser fortalecidos com as Escrituras. Quer dizer, não coloca um ponto lá que não tenha a ver com o texto que você está pregando. O ponto lá tem que estar fortalecido pelas Escrituras, porque, afinal de contas, foi a partir daquele texto que Deus te deu a mensagem. Não pode ser igual o pregador que geralmente prega em 3 pontos. Lê o texto, sai do texto e não volta mais para o texto. Não pode, tem que ser fortalecido com as Escrituras. Porque, gente, a tarefa do pregador não é inventar nada. A tarefa do pregador é apresentar de maneira inteligente e compreensiva a palavra de Deus. Eu não tenho que inventar nada. Eu tenho que transmitir o que Deus quer falar. E pronto. Então, não perca a oportunidade de expor a palavra de Deus, as Escrituras, de falar da Bíblia. Eu fico preocupado quando a pregação tem muita experiência própria e pouca Bíblia. Tem gente que a pregação é um show de experiências. É bom, de vez em quando você contar uma experiência própria, é bom, mas desde que a experiência esteja ajudando na exposição da Bíblia, no contexto bíblico que você está pregando. Porque senão vira uma coisa sua e não de Deus. Não é? Vai lá, menino. Os subpontos. É a mesma coisa dos pontos aí, as orientações. Devem ser frases completas, mutuamente exclusivos, unidade, sequência, paralelos e fortalecidos pelas Escrituras. É a mesma coisa, os subpontos. Outro clique, Vini. As ilustrações devem ser de acordo com o propósito da mensagem. Devem ser verdadeiras. Vocês sabem o que é ilustrações, não sabe? As ilustrações são os casos, os causos contados pelos pregadores. As ilustrações, elas são muito importantes porque elas são como janelas para a pregação. Assim como as janelas são para a casa, as ilustrações são para a pregação. Para que serve a janela de uma casa? Ventilar, claridade, em outras palavras, para tornar a casa um pouco mais agradável. As ilustrações da mensagem têm esse objetivo, de tornar a pregação, sem ser aquela coisa maçante, aquela coisa que... entendeu? As ilustrações ajudam o auditório a ficar mais à vontade com o pregador. Pode. Pode. Eu prefiro não escrever.
Salvo se for alguma coisa muito nova que eu vou ter dificuldade de lembrar. Aí eu escrevo. E eu não escrevo a ilustração, geralmente eu escrevo o título dela. Só um lembrete para mim. Ela está preocupada com o homework, né? O limite é o equilíbrio, Davi. Você não pode nem pôr muita ilustração, você não pode ser toda a vida um Cláudio Duarte, um Silmar Coelho. E também você não pode deixar sem uma ilustração, pelo menos. Entendeu? A propósito, gente, Silmar Coelho e Cláudio Duarte têm sido homens de Deus na área de família, têm boas ministrações, mas o meu ponto de vista é que se eles brincassem menos, eu, pelo menos, aproveitaria mais o conteúdo deles. Nada contra o ministério deles, viu, gente? Pelo contrário. Levei Silmar Coelho para pregar lá numa programação nossa, quando eu era presidente do Conselho de Pastores da nossa cidade. E agora a gente está trabalhando para levar Cláudio Duarte no próximo evento de família lá. São homens de Deus. É só essa observaçãozinha que cabe bem aqui no nosso contexto de homens e mulheres maduros que nós somos. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu coloquei ali verdadeira, sabe por quê? Porque tem muita historinha aí que não é verdade, gente. Não é verdade. Olha, as fábulas, elas são perigosas, salvo aquelas que já estão registradas no cânon bíblico. Exato, tem algumas que são mentiras. Por exemplo, uma famosa, e o sapo e o escorpião, para falar sobre a velha natureza. Ilustra bem? Ilustra. Mas vamos analisar friamente. Sapo não fala, gente. Escorpião também não. E se falasse, a gente teria que ser um doutor, como é o nome do cara lá, do Ed Murphy no filme? Dolittle, Então, gente, as fábulas, eu prefiro me limitar nas fábulas que estão na Bíblia. Se eu for usar uma ilustração, eu vou usar uma ilustração de um fato que eu tenho conhecimento, que tenha uma origem que seja segura, porque eu estou apresentando a verdade. Um outro exemplo, Passos na Areia. Quantas pregações citaram Passos na Areia? É uma crônica espírita. É uma crônica espírita. Foi originada onde? Vocês entendem? Então tem que tomar cuidado. Tá vendo? Não registra isso. Tá vendo? Então existe muito sensacionalismo. Muitos pregadores usam algumas coisas para dar um tchan na mensagem. Nós temos que tomar cuidado com isso. É bom que as ilustrações sejam verdadeiras e de acordo com o propósito da pregação. Na minha Bíblia está escrito que ela não tem perna. Vai lá, Vini, por favor. Eu não vou falar na sequência, mas eu falo agora. Irmãos, olha. Sabe sabe qual deve ser a preocupação do pregador? A preocupação do pregador deve ser expor o que está aqui, na Bíblia. Na Bíblia. A ideia de parafrasear, ela é perigosa. Ela não é de todo condenada, mas ela é perigosa. Porque a paráfrase é uma interpretação própria de alguém. Não é tradução. E nós, os pregadores, devemos apresentar a Bíblia. O máximo que a gente pode ir é em tradução. Parafrasear é perigoso. É perigoso. Existem alguns contextos que a gente pode fazer uma paráfrase de alguma coisa, uma comparação parafraseada, sem dúvida. Mas pessoas que ficam só nas paráfrases é perigoso. É perigoso. Sobre a conclusão, deve refletir de alguma forma a proposição central da mensagem.
ou pelo menos os pontos principais. Segundo, deve levar a mensagem a um clímax. É assim, gente. Deixa vocês terminar de escrever, porque vocês vão ter que olhar para mim. É assim, gente, ó. Olha aqui para a minha mão. A mensagem começa assim, ó. Título, introdução, proposição central da mensagem, pontos e subpontos e conclusão. A conclusão tem que conduzir a mensagem para um clímax. A conclusão é o clímax da mensagem. A boa mensagem é aquela que, quando o pregador está entrando na conclusão, o irmão, a irmã que está lá no auditório, fica assim, e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu faço agora? No mínimo, a conclusão tem que levar o auditório a pelo menos orar. E sendo bem forte na minha colocação, é quase que pecado terminar uma mensagem sem oração. Por quê? Ela deve apelar ao ouvinte que reaja de alguma forma concreta com uma atitude ou com uma decisão. Porque se você chega na conclusão e não respondeu a pergunta que está no inconsciente, às vezes até no consciente do ouvinte, o que eu faço agora? Você não pregou. Exatamente, de viver aquilo. Por que eu coloco aqui de forma concreta com uma atitude ou decisão? Porque existem alguns assuntos bíblicos que não dá para a pessoa mudar na hora da mensagem, mas ela pode decidir mudar. Quer ver um exemplo? Eu estava pregando num congresso de homens, onde tinha só homens. E o meu tema era o relacionamento íntimo entre o marido e a mulher. E o meu apelo no final era para que os homens, a partir daquela mensagem, fossem mais carinhosos com as suas esposas. Na hora ele não podia, não tinha como. Mas a decisão de ser carinhoso, ele podia tomar, naquela hora. Tem determinadas mensagens que a pessoa pode mudar na hora. Mas tem outras mensagens que não dá. Mas a conclusão tem que levar para esse clímax. E por último, gente, deve evitar a inclusão de um novo material, de uma nova pregação. Tem pregador que você pensa assim, está terminando, ele fala, estou concluindo. Aí ele começa de novo, às vezes inclui um outro assunto que não tem nada a ver com o que ele acabou de pregar. Meu Deus do céu, quem aguenta isso? Principalmente no contexto em que a gente vive, aqui nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, de que a vida está muito corrida. Tem gente que chega aqui no culto, está só o bagaço. Né, Rafael? Você está piscamiúdo hoje. Tem gente... Eu sei. Tem gente que chega no culto só o bagaço. Então, quer dizer, não dá para... Por misericórdia até e por bom senso, irmãos. Não dá para a gente ficar espichando muita coisa, não. Um aluno uma vez falou assim, pastor, mas aí a gente está limitando o Espírito Santo. Não, a gente está bagunçando com o que o Espírito Santo quer fazer, muitas vezes. Porque tem ocasião que é uma forçação de barra. Não precisa disso. Então, olha, você tem 45 minutos, suponhamos, para pregar. Pregue uma boa mensagem em 45 minutos e termine. Não precisa delongar. Olha, 30 a 45 minutos a 1 hora estourando, dá para transmitir muita coisa. Dá para pregar demais da conta. Dá. Fica. E o pregador é bom. Exato. Então tomemos cuidado com a inclusão de um novo material. Um novo assunto. Irmãos, eu quero falar um pouquinho também sobre. Essa frase dói. Deus quer falar também. Vai lá, Vini. Só alguns exemplos rapidinho. Eu não vou comentar, porque senão esse texto aí nós já estruturamos. Vocês lembram? Pode ir, Vini. Vai passando. Essa é a estrutura. Judas.
Agora vejam a mensagem desse texto. Pode ir, Vini. Aí, olha, seguindo exatamente como é a ordem de elaboração. Proposição central, pontos e subpontos. Introdução, conclusão e título. É isso. Volta, Vini. Volta, por favor. Vou mandar. Olha só. Título. Volta esse slide aí, Vini. Só esse slide que eu vou me deter um minutinho a mais, gente. Volta. Pode voltar, Vini. Volta. Parei. Ok, agora. Ok. Aí, ó. Primeira coisa. Proposição central da mensagem que tem uma palavra-chave. Qual que é a proposição central? Palavra-chave. Depois você elabora os pontos principais. Vai, Vini. 3 cliques. O exemplo do povo de Israel, o exemplo dos anjos caídos, o exemplo das cidades pecadoras. Depois vem as subproposições e os subpontos. Vai, Vini. Aí, a primeira subproposição, podemos aprender 2 lições com este exemplo. Aí vem as 2 lições. A libertação não é suficiente para livrar do juízo, a falta de fé atrai o juízo de Deus. A outra subproposição, vai, Vini. 2 cuidados indispensáveis. Cuidado para não sair do lugar no qual Deus te colocou. Cuidado para não entrar no processo de juízo divino. Aí vem a terceira subproposição. 2 verdades reais. O pecado pode se tornar generalizado e o pecado generalizado tem consequências generalizadas. Aí depois você elabora a introdução. Vai, Vini. Introdução, uma colocação inicial. Esta mensagem trata de algo que teoricamente já sabemos. Precisamos apenas ser alertados. Depois, a conclusão. Conclusão. O clímax deste alerta é... Vai? Se Deus não poupou o povo de Israel, se não poupou anjos e não poupou cidades inteiras, também não nos poupará. Ai... O título, um alerta sério. É fácil ou não é, gente? Davi, oração aí. Deus colocou no coração a mensagem. Primeiro Deus falou o texto. Estudei o texto. Estruturei o texto. Achei a proposição central do texto. Aí Deus estava falando comigo. Colocou a mensagem no meu coração. Depois sentei e falei, agora vou estruturar a mensagem. Hã? Falando ao meu coração, às vezes ditando. Aí é que você tem que sentar e... Como é que eu vou transmitir isso que Deus falou comigo? Existe. Vai lá, Vini. Deixa eu... João 3,16. Esse sermão, Davi, esse aqui que eu vou apresentar para vocês, é diferente do que eu preguei no culto de domingo de manhã. Vai, Vini. À medida que Vini for colocando, vocês vão lendo. Para aí, Vini, volta. Vai lá, leiam. Vini, vai. Volta, Vini, uma. Vai, gente. O amor de Deus afeta o homem. Qual que é a primeira participação? A segunda? A primeira subproposição. Primeira qualidade. Segunda qualidade. A outra subproposição? Não, a subproposição. Primeira característica, segunda. Aí então terminou isso aí, você elabora a introdução. Introdução, primeiro objetivo, segunda. Aí então você elabora a conclusão. 2 verdades finais. Primeira verdade, vai. Segundo. Tá tudo prontinho, aí você olha para a obra-prima que Deus te deu e coloca o título. Uma mensagem totalmente evangelística. Passa, Vini. O pessoal está doidinho para ir embora. Esse aí eu não vou nem comentar. Eu vou mandar para vocês. Eu só quero me deter num ali. Vai, pode ir. Proposição central. 2 aspectos do louvor universal. Aí vem a subproposição, os subpontos. Pode tudo, Vini. Eu vou mandar para vocês e vocês oram e meditam nisso aí. Volta o slide todo, Vini. Um louvor universal, o título. Vai, Vini. Pode ir. Salmo 133, vocês conhecem de cor, né? O Salmo da Comunhão. Pode ir, Vini.
Pode ir até o final, Vini, desse slide aí. Aí, o título, A União Fraternal Procedente de Deus. 2 benefícios que a união traz. A união procedente de Deus traz unção do Senhor, a união procedente de Deus traz a ação do Senhor. Vai, Vini. Esse texto aí é quando eles querem ser grande lá e Jesus pega uma criança e etc, né? Vai, Vini. Pode pôr o slide todo. Grandeza espiritual. 2 princípios de grandeza espiritual. Primeiro, o nível de grandeza espiritual se define pelo que está no nosso coração. E segundo princípio, o nível de grandeza espiritual se define pela consideração que temos para com os outros. Título? Grandeza espiritual. Vai, Vini. Pode passar. Esse aí é de Atos 13. Pode o outro slide todo. 3 características de uma igreja modelo. Uma igreja modelo. Vai lá, muda. Pode. Aí no final você diz assim diz Elmiro. Essa mensagem... Brincadeira. Essa mensagem aí eu preguei na reunião mensal dos pastores das igrejas de Cristo de Brasília e em torno. Veja essa mensagem. Esse texto aí, está vendo? Quando Jesus expulsou a cambada lá do templo. Como é que você sabe? Veja que é as profetas. Vai, Vini. Olha só. Condenação severa. Uma verdade irrefutável. Todas as arrecadações financeiras na Bíblia foram através de dízimos e ofertas. Introduzi com isso. Não teve nenhuma campanha na Bíblia de canjicada, galinhada, pamonhada. Não teve. Churrascada, não teve. A proposição central da mensagem foi? Jesus condenou 3 atitudes. Quais são as 3 atitudes? Primeira, Jesus condenou as campanhas de arrecadação associada ao culto. Segundo, Jesus condenou as movimentações monetárias associadas ao culto. Terceiro, Jesus condenou as vendas de ingredientes associados ao culto. Uma boa exegese do texto lá nos dá base para isso aí, gente. Não vou pregar agora porque... Eu não vou pregar isso agora, Davi. É só um exemplo homilético. Vai lá, muda. Aí eu usei esse slide aí para ilustrar. Ali é o R.R. Soares, Macedo, Valdemiro e Silas Malafaia. Silas já estava sem bigode. Vamos terminar, gente? Hoje foi puxado para vocês. Pode? Bom, irmãos, então aqui só relembrando para a gente finalizar. Eu vou finalizar essa parte com uma ilustração real, algo acontecido com um pregador. Só relembrando. Então, para quarta-feira, vocês vão fazer o máximo possível para estruturar uma mensagem de acordo com o seu texto. Certo? Uma mensagem de acordo com o seu texto. Se você quiser estruturar mais de uma, não tem problema. Então vocês segue o caminho. Proposição central da mensagem, os pontos principais, as subproposições com os subpontos, introdução, conclusão e título. Certo? Aí vocês trazem na quarta-feira para eu dar uma analisada. Irmão Alfredo, você ia perguntando? O senhor ia perguntando? Esqueceu? Perfeito, gente. Conta-se o seguinte. Uma pessoa, não precisa nem me perguntar o nome do indivíduo que eu não vou falar. Uma pessoa recém-formada no seminário, fez o curso de bacharel em teologia, 4 anos, seminário interno. O cara aprendeu a pregar assim, maravilhosamente, e assumir a primeira igreja do ministério. E
o líder daquela denominação falou para ele, olha, nós vamos proceder com a sua ordenação, e depois da ordenação, aí então você já assume a palavra como pastor da igreja e você prega e finaliza o culto. Ok. E ele foi para o gabinete, lá o escritório da igreja, e preparou aquela mensagem. Aquela assim, boa demais da conta. Tinha título perfeito, introdução perfeita, proposição central perfeita, os pontos magníficos, os subpontos muito bem trabalhados, uma introdução espetacular, conclusão maravilhosa, o título era extremamente chamativo. E ele falou assim, hoje a igreja vai conhecer o pregador que ela vai ter pelos próximos anos. A igreja vai conhecer o pregador. E ele, na hora de passar a palavra, ele subiu ao púlpito e deu aquele branco. Ele mal conseguiu ler o esboço da mensagem, menos de 5 minutos. Terminou. O costume era, terminou o culto, depois da bênção apostólica, os irmãos se assentavam e o dirigente do culto e o pregador saíam, iam para a porta cumprimentar os irmãos. E todo mundo, bem-vindo, pastor, tal. A última pessoa que saiu do templo, uma senhora idosa, que denotava muita experiência com Deus, pegou na mão dele e falou, pastor, Deus me mandou te dizer uma frase. Se você tivesse subido ao púlpito, como você desceu, você teria descido como você subiu. Então, quer dizer, não é por a gente saber pregar que vai fazer a diferença. Eu tenho um aluno, lá em Padre Bernardo, a Cristiane conhece, que foi o melhor aluno que eu tive. Aprendeu a pregar. E todas as vezes que ele vai pregar hoje, ele usa o método. Mas sempre mensagens vazias. Porque o que vai fazer a diferença não é saber pregar bem. Isso ajuda, sem dúvida. E como ajuda? Eu sou prova viva disso. Ajuda. Porém, o que vai fazer a diferença é todas as vezes a gente está na inteira dependência de Deus para receber e para expor a palavra. Até hoje, já tem mais de 30 anos que eu prego, gente. Até hoje, quando eu vou pregar, no comecinho eu sinto aquele friozinho na barriga. Dependendo do auditório, eu tenho que ir no banheiro antes. Até hoje. Todas as vezes que eu vou ao púlpito, eu vou com temor e tremor. Inclusive na igreja, onde eu prego quase todos os domingos. Eu sei que é algo muito sério. Então, o método, eu não posso falar diferente. É maravilhoso. Até mesmo porque mais de 80% dele foi criado por mim. É bom demais. Se eu não falar, se eu não acreditar no método, vocês não vão acreditar. É muito bom o método. Porém, é apenas uma ferramenta que pode ser muito útil nas mãos de Deus para a vida de vocês. Cada um de vocês. Ok? Neto, pega para mim um papel em branco. Aí eu vou terminar com... Não. Vai ser diferente do que você está pensando. Não, pode ser pequeno. Cai, Neto. Ok. Eu disse que ia sortear um nome na expectativa de, primeiro, deixar vocês assim em suspense e orar, não sei se eu consegui, mas eu acredito, pelo menos eu escutei umas pessoas orando. Mas, na verdade, a pessoa não pode ser sorteada se ela não quiser.
Então eu vou passar 2 papeizinhos, porque pode ser que não caiba, não, mas acho que cabe. Se você quer entrar no sorteio, você escreve o seu nome. Agora deixe-me te desafiar uma coisa. Aqui, ó, presta atenção. Se você já prega, você vai ser covarde se não colocar o nome. É covardia, gente, sinceramente. Quem já prega não colocar o nome é covardia. É covardia. Escuta. Se você desconfia que Deus tem esse chamado para a sua vida e não colocar o nome, você não está sendo covarde, mas você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Não, porque tem alguns irmãos aqui que já sabem que não serão pregadores, que não é esse o chamado. Tem. Dentre vocês tem gente que sabe que não vai ser pregador. O curso é útil também para a pessoa saber que qualidade de pregador que está diante de nós sempre. É útil para isso também o curso. E para estudar a palavra. Entendeu? Então, se você quer ser incluído no sorteio, coloque o seu nome. Eu não vou sortear hoje. Eu vou orar mesmo. E no último passo, que é quarta-feira, aí então, dentre estes voluntários, eu vou sortear um. Eu vou sortear. Na frente de todo mundo. Vai ser por eliminatória. O último que ficar no copo é o pregador. Exatamente, os últimos serão os primeiros. Vou colocar um papelzinho nessa fila de cá e o outro na outra fila. Aqui. Coloca o seu nome. Se você quer participar do sorteio para pregar na segunda-feira da semana que vem, eu contei para o Neto, quando nós fomos levar o pastor Paulo Canuto, lá na casa onde ele estava hospedado. Não, pode deixar comigo, eu tenho. Não, porque vai ser por eliminatória, não tem jeito. Escuta aqui, gente, eu contei para o Neto o caso de um aluno nosso. Olha só que coisa interessante. O aluno foi sorteado para pregar, o Jairo. E o Jairo foi para frente pregar. E no começo ele ficou um pouco nervoso, mas depois ele tomou controle das emoções e pregou uma das mensagens assim extraordinárias que eu já ouvi até hoje. Muito jóia o Jairo. Quando ele terminou de pregar, que a gente já estava encerrando os comentários, aí a esposa dele veio me abraçar, chorando a mulher. Ela estava chorando tanto que ela não conseguia falar, de tão emocionada que ela estava. Quando ela conseguiu se recompor emocionalmente, aí ela foi me falar. Ela me disse, pastor, o Jairo nunca tinha falado em público. Nunca tinha falado em público. Aí quem ficou desconcertado emocionalmente foi eu. Aí eu que não conseguia falar, chorando. Em ver o tamanho da obra que Deus fez na vida daquele irmão, através... O Danilo falou que se você vê um pardal morto, você chora. Aí eu chorei de gratidão e por ver o que Deus fez na vida daquele irmão, porque pelo que ela me falou, foi um milagre o que Deus fez na vida dele. Foi um milagre. Porque uma pessoa que nunca tinha falado em público. Para vocês terem uma ideia, ele fez curso de direito, ele foi apresentar um trabalho lá, ele travou na hora de apresentar o trabalho. Ele travou de não conseguir falar. Ele ficou horas sem conseguir falar. Chegou em casa totalmente abalado emocionalmente, sem conseguir conversar com a esposa. E, de repente, o Jairo pregou 30 e poucos minutos como alguém que já tinha pregado, falado várias vezes. Então, quer dizer, pois é. Né? Vocês sabiam que o maior vendedor de Bíblia era Gago, né? Sabiam, né? O maior vendedor de Bíblia era Gago? Sabia, não? Era simples, ele ia vender Bíblia e ele chegava para a pessoa e
e falava, você quer comprar uma Bíblia? Aí geralmente as pessoas falavam, não quero. Aí ele falava assim, se você não comprar, eu vou ler ela todinha para você. Aí eu geralmente comprava mais de uma. Fique em pé, vamos orar. Coloca a mão no seu coração, por favor. Diga comigo assim, Senhor Jesus, eu entendo que a tua palavra é um grande tesouro para a minha vida e para a vida daqueles com quem eu convivo. E eu quero te pedir que o Senhor use tudo que temos aprendido nesses dias para que a tua palavra seja apresentada de maneira compreensiva através de mim, em nome do Senhor. Amém. Amém. Amém, gente. Que Deus nos abençoe.